Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos começar então nossa aula sobre Revolução Industrial, tá? A gente deu o fim à questão da independência das 13 colônias da América do Norte e vamos iniciar a questão da Revolução Industrial, que é o nosso próximo conteúdo, sequência histórica, né? A gente tem, então sempre tem um conteúdinho novo para trabalhar, certo? Então, a Revolução Industrial, ela é um movimento de mecanização da produção das fábricas, tá? Então, a fabricação dos produtos, ela começa a deixar de ser manual, artesanal, para se tornar mecânica, ou seja, uma máquina vai trabalhar por ela, certo? Ela é um processo contínuo, ela não termina nunca, tá? Por quê? Porque a gente tem várias revoluções na geografia no ano que vem, no nono ano, vocês vão perceber que existem várias fases, tem pessoal que fala da primeira, da segunda, da terceira revolução industrial. Então, ela é um movimento contínuo, dinâmico, ela não para, cada vez que surge uma tecnologia nova, pode se tornar uma revolução industrial, certo? Então, a gente vai ver algumas características específicas sobre esse momento, né, da revolução industrial. Eu vou dividir essa aula em duas partes, tá? Primeiro, a gente vai ver a questão do que foi a Revolução Industrial, o que ela significou para aquela sociedade, dos movimentos, né, que eram feitos anteriormente à fábrica, tá? Como é que era feita a produção antes da fábrica, e depois a questão do pioneirismo inglês nessa Revolução Industrial. No próximo vídeo, a gente vai trabalhar as consequências dessa Revolução Industrial, o que surgiu na sociedade posterior, né, à questão da mecanização do trabalho, certo? Das influências, enfim, né, na questão ambiental, na questão social também, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar somente a questão, né, do sistema mecanizado, certo? Então, é uma ruptura que vai ocorrer na sociedade, tá? É uma ruptura que vai ser realizada como é que eu vou dizer? Na raiz do trabalho das pessoas vai se tornar uma ruptura, ou seja, a partir de agora tudo é diferente, certo? A gente vai ter as produções sendo extremamente caseiras, tá? No primeiro momento, que a gente chamava de artesanato, ou seja, a pessoa produzia, né, o produto com a sua matéria-prima, na sua casa, com as suas ferramentas, que geralmente eram as suas mãos. Depois a gente vai passar para um sistema doméstico. O que é o sistema doméstico? São corporações de ofício. A gente tem alguém que tem dinheiro, que vai comprar a matéria-prima e vai repassar ela a uma pessoa para produzir esse produto. Esse momento vai se chamar, né, sistema doméstico. Por fim, a gente vai ter um outro momento que é o chamado manufatura, que aí sim a gente tem, né, a pessoa despendendo, digamos assim, da compra do material, né? Temos um empresário, digamos assim, uma pessoa que tem capital, quer investir em alguma coisa, ela vai comprar matéria-prima, vai disponibilizar um lugar para essa pessoa trabalhar, e vem esse artesão que antigamente trabalhava na sua casa com suas ferramentas, ele vai vir para esse local, né, nessa manufatura, trabalhar com o produto, para produzir um produto para essa outra pessoa vender e lucrar com isso, tá? A Revolução Industrial é importante, pessoal, a gente estudar ela pela questão, né, do impulso que ela dá na questão do capitalismo, né? A nossa vida começa a mudar com a Revolução Industrial, primeiro porque a gente começa a ter a questão da compra, do feitio de produtos em grande escala. Com isso, né, se fazendo mais produtos, a gente também tem a questão da compra em grande escala. O consumo começa a se tornar uma das principais coisas para as pessoas fazerem. E também a questão da modernização do trabalho, né? Além das pessoas acabarem querendo consumir, para consumir, tu precisa ter dinheiro. Para ter dinheiro, tu precisa trabalhar. Então a gente vai começar a ter essa venda da mão de obra, né? As pessoas vendendo essa mão de obra em troca de um salário, né? O que a gente vive hoje em dia, né? Os pais de vocês, as mães de vocês, os avós, tios, né? Daqui uns dias vocês vão sair para trabalhar pro mercado de trabalho para quê? Não por amor, né, pessoal? Ninguém vai trabalhar e fazer alguma coisa por amor. Isso se chama trabalho voluntário, é muito legal, acho que tem que fazer também. Mas vocês vão procurar um local, né, um lugar no mercado de trabalho para que vocês trabalhem durante 30 dias no mês, 31 dias, e recebam por isso, recebam dinheiro, tá? Né? Então, isso para nós hoje em dia é muito comum. Naquela época ainda não era tanto, né? Existiam uns modelos de trabalho bem diferentes. A questão da servidão, a questão da escravidão, ainda existem alguns locais que a gente podia visualizar isso ainda. Então, essa nova modalidade de trabalhar, tu vender a tua mão de obra, ela se torna nova e vai impulsionar lá em cima a questão do capitalismo. Vamos falar agora sobre a questão da Inglaterra se tornar a pioneira na Revolução Industrial.
Quando a gente fala pioneira, é porque ela foi a primeira, tá? Vocês lembram que lá quando a gente estava com aula presencial ainda eu falei sobre a questão de Portugal se tornar o pioneiro na expansão marítima, porque ela tinha o estado formado há mais tempo, né? Então isso levou ela a se tornar mais poderosa, digamos assim, perante os outros estados nacionais, porque ela saiu antes para a expansão marítima, ela conquistou mais territórios que as outras pessoas. E vai acontecer com a Inglaterra agora também. Ela vai se tornar, né, a pioneira na Revolução Industrial, porque ela vai criar fábricas antes que os outros países e ela vai ter uma posição geográfica muito boa, né? Ela é uma ilha, ela vai ter, como é que eu vou dizer, vai ter saída e entrada para todos os locais, né? O local que ela quiser, Ásia, Europa, né? Questão da América, então ela vai ter uma logística muito boa, então isso vai favorecer muito ela também. Um outro fator muito importante e interessante da gente falar é a questão da política dos cercamentos, tá? Quando a gente teve a monarquia, né, estabelecida na Inglaterra, existiu a chamada política de cercamentos, onde muitas terras acabaram se tornando do governo, tá? De poder do governo. E as pessoas que trabalhavam, que moravam nessas terras, acabaram indo para a cidade. Isso se chama êxodo rural, né? As pessoas saem do campo e vão para a cidade. Então elas acabaram indo para a cidade. Chegando na cidade, elas vão procurar emprego aonde? Nas fábricas, né? No local onde estão surgindo novas modalidades de emprego. Vai se acabar, não se extinguir, mas vai entrar em escassez a questão do trabalho no campo, tá? Então as pessoas vão estar na cidade e isso vai favorecer muito, né, a expansão das fábricas, das indústrias na Inglaterra, certo? Outro fator muito interessante também que vai facilitar e vai favorecer muito a Inglaterra é a questão da abundância de carvão, tá? A matéria-prima. Naquela época não existia, mas eles não tinham descoberto ainda a questão do petróleo. O petróleo ainda não era a fonte de energia mais solicitada por todos, né? A fonte de energia mais solicitada por tudo era o carvão, né? As máquinas, elas eram a vapor, né? Elas produziam, a energia era feita a vapor, tá? Então, a questão da matéria-prima, né, do carvão e do ferro também foi muito importante, muito interessante para que a Inglaterra se tornasse pioneira nesses movimentos, né, de revoluções industriais que estavam surgindo, tá? A questão também, outra que a gente pode falar, pessoal, é o mercado deles, interno e externo, era muito forte. Eles já tinham uma produção muito boa, eles vendiam muitos materiais, né? Eles acabaram dominando várias localidades e vendendo seus produtos, né? Geralmente produtos de origem têxtil, né? De tecido, certo? Então eles tinham um mercado externo, interno muito forte. Eles já importavam muitas mercadorias e exportavam outras. Então isso também favoreceu muito ao pioneirismo da Inglaterra na Revolução Industrial. Por último, pessoal, a gente também tem que falar a questão da mão de obra abundante. O que é mão de obra abundante? Tinha muita gente para trabalhar, né? Eles tinham muitas pessoas que saíram do campo, foram para a cidade e estavam dispostas a trabalhar. Isso também favorece muito a questão da Inglaterra, né? Se tornar esse polo, digamos assim, de empresas, de fábricas, certo? Então, a gente vai passar, como eu falei para vocês antes, né? De um momento onde a gente vai ter o artesanato, né, as pessoas trabalhando em casa. Depois a gente vai passar por um sistema doméstico, onde as pessoas vão continuar trabalhando em casa, mas com a matéria-prima comprada por outra pessoa. A gente vai passar para a manufatura, e aí que a gente vai chegar na maquinofatura, que a gente chama, que é o momento onde as máquinas vão entrar na jogada, tá? Então vão se criar máquinas que vão substituir essas pessoas, ou seja, num primeiro momento eles vão estar atrás de pessoas para trabalhar, essas pessoas vão sair, né, digamos assim, do campo e ir para a cidade para trabalhar, e eles vão querer essas pessoas lá trabalhando. Só que vai também surgir um outro aspecto, que é essa questão que a máquina toma o lugar das pessoas, tá? Isso vai ser uma consequência muito interessante, muito importante, pessoal, para a sociedade da Inglaterra nessa época. Então vão surgir vários movimentos sociais e várias consequências disso, certo? No próximo vídeo, então, a gente vai trabalhar sobre essas consequências, digamos assim, tá? Da Revolução Industrial para as pessoas. No livro de vocês, tá? Eu tô aqui com as páginas do livro, eu tô olhando para baixo por causa disso, tá? Eu tô com as páginas do livro que fala sobre a Revolução Industrial. O primeiro momento que eu quero que vocês realizem a leitura, eu vou mandar nessa aula para vocês, é a página 21, tá? Da página 21 até a página 25, certo? Então, vocês vão ler da página 21 até a página 25. Eu vou colocar, obviamente, né, descrito
na aula, né, no PDF da aula, juntamente com o link desse vídeo. E aí eu quero que vocês deem uma lida para realizar a atividade que vem logo após, tá? O que vai ser a atividade logo após esse vídeo? Vocês vão montar, né, um quadro, tá? Mais ou menos, não igual, mas mais ou menos parecido com o que a gente trabalhou lá na primeira aula, né, programada no início do isolamento social que a gente teve lá no dia 19 de março, tá? Então, vocês vão montar ali o modelo, né, de trabalho, artesanato, sistema doméstico, manufatura e maquinofatura. Vão colocar o sistema de produção e a relação de trabalho, que foi o que eu expliquei antes. Artesanato, a pessoa trabalha em casa com a sua mão de obra, com sua matéria-prima, suas ferramentas e assim por diante. No livro de vocês tá bem descrito, tá? Tá bem colocadinho ali, né, o que é cada um. Tá bem negrito ali, se vocês puderem visualizar aqui, tá? Tá na página 22, certo? Então, vocês vão ler da página 21 até a página 25 e fazer essa atividade pra mim, certinho? Na próxima aula a gente continua, então, o conteúdo, tá? Qualquer dúvida, pessoal, me perguntem no WhatsApp. Às vezes eu demoro pra responder, porque eu tenho 2 crianças pequenas e eu tô ficando louca já com eles dentro de casa, mas eu sempre respondo assim que eu consigo, certo? Outra coisa, se quiserem também enviar dúvidas, professora, é assim que faz, não é? Como é que tem que fazer? Estão com dúvida se mandaram as atividades, porque tem muita gente que não me mandou ainda, me pergunta, tá? Que eu vou respondendo assim que der, certinho? Beijo pra todos vocês, boa semana. Aproveitem, fiquem em casa, se cuidem, não saiam de casa, por favor, e não deixem os pais de vocês sair, porque eu sei que tem os pais saindo aí, porque os meus passam na rua, eu tenho que atar eles em casa praticamente, porque quando eu vejo eles estão passeando, certo? Fiquem em casa e se cuidem. Beijo!